Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs e etc, com mais um vídeo ufológico para vocês. Antes de entrar no caso de OVNI, vamos conhecer um pouco sobre os mistérios e lendas do Monte Shasta. O Monte Shasta é conhecido como um dos lugares mais sagrados da Terra e é chamado por muitas pessoas de a Montanha Mágica. A montanha está localizada nas Cordilheiras das Cascatas, no norte da Califórnia. Ele se ergue em volta das montanhas pitorescas do condado de Siskiyou, a uma altitude de 4.322 metros acima do nível do mar. É também um dos maiores vulcões adormecidos. É um lugar lendário e místico desde a história conhecida. Moradores acreditam que esta montanha é verdadeiramente mágica e há muitos mistérios e histórias que têm confundido e encantado não só a população nativa americana local, mas também milhares de pessoas que visitam esta maravilha mágica da natureza ao longo dos anos. Os nativos sempre consideraram esta montanha um lugar sagrado e nas últimas décadas ela foi conectada a um poder místico que emana paz e harmonia. Alguns acreditam que o Monte Shasta está intimamente relacionado com mistérios de objetos voadores não identificados, e alguns se aventuraram e disseram que existem bases subterrâneas secretas localizadas dentro desta montanha. Houve muitos objetos descobertos ao redor dele. Os objetos indicam que a região ao redor do Monte Shasta foi habitada por mais de 9.000 anos por várias tribos nativas da América do Norte. Também é um limite natural que delineia o território destas tribos nativas, como Shasta, Modoc, Winton, Atsugewi e Klamath. Algumas dessas tribos acreditam que o Monte Shasta era o centro da criação. Os nativos americanos que habitam a região ainda realizam rituais em homenagem à montanha para atrair o poder espiritual que emana dela. O Monte Shasta foi identificado por muitos especialistas como um ponto de energia espiritual e cósmica, uma área de pouso para OVNIs e até mesmo um ponto de entrada que leva à quinta dimensão e como acesso às civilizações subterrâneas. Em 1884, Frederick Oliver, escritor e explorador, escreveu um livro intitulado Um Morador em Dois Planetas, onde ele fala de elaborados túneis subterrâneos e quartos onde vivem os descendentes dos Atlantes. A montanha também é considerada uma das 7 montanhas sagradas do mundo. Um monastério budista foi construído lá em 1971 por Houn Gyu Kenneth. Tornou-se um local de meditação, templos sagrados e santuários. Acredita-se que seja o ponto focal da energia positiva, um lugar que ajudaria a trazer paz mundial para a humanidade. Provou ser um lugar misterioso quando, em 1931, um violento incêndio varreu a montanha Shasta. Segundo os moradores locais, o fogo violento foi interrompido por uma névoa misteriosa que veio do nada. O nevoeiro incomum criou uma demarcação linear do fogo, onde você podia ver linhas perfeitas em torno das quais o fogo era curvado em relação direta com a zona central. Acredita-se também que o Monte Shasta seja uma base de fornecimento de energia para artefatos extraterrestres, dado o crescente número de avistamentos que foram relatados na área na última década. Os índios Hopi têm lendas sobre uma vasta rede de cavernas e uma grande cidade sob o Monte Shasta, onde vive uma raça reptiliana. Muitas pessoas que vivem em torno do Monte Shasta contaram histórias sobre humanoides muito altos que aparecem ocasionalmente em cidades menores.
O Monte Shasta também é conhecido por seus muitos desaparecimentos misteriosos ao longo da história. Um dos casos mais recentes ocorreu em 2011, quando um menino de 6 anos desapareceu por cerca de 5 horas enquanto brincava na mata. Segundo testemunhas, o menino de repente desapareceu de vista em 1 segundo e reapareceu 5 horas depois, como se nada tivesse acontecido. Em março de 2011, um homem de Los Angeles que estava caminhando na área disse ter ouvido uma voz feminina na floresta. O homem foi cativado e absorvido pela voz, o que levou ao seu desaparecimento por semanas. Quando ele reapareceu, ele alegou ter sido sequestrado por misteriosas forças que o levaram a uma caverna muito escura, onde uma mulher excepcionalmente alta, de olhos azuis e um uniforme estranho, o resgatou. Outra história bem estranha foi de uma senhora que acordou em uma manhã com a cara no chão, tendo sido retirada de sua tenda e saco de dormir enquanto acampava no Monte Shasta. Quando acordou, ela percebeu que tinha uma ferida na parte de trás da cabeça. Ela disse que se sentiu violentamente doente naquela manhã e se sentiu estranhamente sem emoção. Então, ela pensou ter sido picada por uma aranha venenosa. Ela disse que estava com um amigo que estava dormindo em seu trailer separado, e ele também acordou com uma mordida na parte de trás do pescoço. E ele se sentiu mal também. A única coisa que ela conseguia se lembrar era de ver olhos vermelhos brilhando através das árvores na noite anterior. E eles achavam que eram veados. O caso ufológico a seguir ocorreu em Monte Shasta City, Califórnia, em 17 de abril de 2019. Confira o que disse a testemunha. Abre aspas. Grande luz pairando sobre o Monte Shasta e um objeto em forma de charuto logo abaixo à direita. Em seguida, a luz decolou e o objeto não era mais visto na montanha. Enquanto visitava minha mãe no Monte Shasta, no dia 17 de abril de 2019, eu saí à noite para tirar uma foto noturna do Monte Shasta. Enquanto tirava fotos da montanha, liguei para meu filho, que estava no nosso carro estacionado nas proximidades esperando por mim, e perguntei: é imaginação minha ou aquela estrela logo acima do Monte Shasta está se movendo? Ele não tinha certeza, mas de qualquer modo, quando cheguei na casa da minha mãe e carreguei as fotos, notei que uma foto mostrava aquela estrela, entre aspas, que eu pensei que estava se movendo mais cedo, pairando sobre a montanha, e logo abaixo à direita, como se vê na foto, havia um objeto cinza em forma de charuto e algo ao lado dele indo na direção daquela estrela. Uma das fotos foi tirada às 22 horas e 30 minutos, com a velocidade do obturador em 20 segundos. Na foto seguinte, 1 minuto depois, às 22 horas e 31 minutos, a estrela, entre aspas, havia decolado da montanha e deixado um rastro de luz, e também o objeto em forma de charuto não estava mais lá. Há mais fotos daquela noite, dessa estrela, exibindo formas e luzes incomuns em torno dela, algo não visto nas outras estrelas do céu. Meu filho e eu estávamos curiosos para ver se poderíamos tirar fotos dela na noite seguinte, em 18 de abril de 2019. E mais ou menos na mesma hora, conseguimos tirar mais fotos. Observações. Na primeira foto tirada às 22 horas e 30 minutos, há um objeto luminoso e parece haver um outro objeto acinzentado e aparentemente de formato cilíndrico, logo abaixo e à direita. Esta foi uma foto de longa exposição de 20 segundos, ou seja, o obturador da máquina ficou aberto, recebendo luz por 20 segundos. Na segunda foto, o objeto luminoso está mais alto em relação à montanha, o que denota um deslocamento para o alto.
A foto também foi feita em longa exposição de 20 segundos. Porém, aquele rastro fino de luz não pode ser o registro do deslocamento do objeto luminoso, pois o rastro, seria bem maior, dada a espessura do objeto luminoso. Então, ou algum objeto luminoso menor se deslocou naquele trajeto dentro dos 20 segundos, ou o grande objeto luminoso disparou algum feixe de luz para baixo. Na terceira foto, o grande objeto luminoso está ligeiramente mais alto. Mas e aí? Na sua opinião, esta pessoa conseguiu fotografar um OVNI pairando acima do Monte Shasta? E ainda em fotos de longa exposição? Deixe-me saber o que pensa nos comentários. ETs e etc. Nunca estivemos sós.